Você já leu, né? Você já viu que podemos apagar todas as setas inflamadas, todas as setas de fogo do diabo com o escudo da fé. Existem algumas questões importantes que nós entendemos. Nós nunca podemos reduzir um assunto que a Bíblia ensina, exemplo, fé. Coloca aqui embaixo para mim, eu quero pregar aqui embaixo hoje. Quero me sentir na terça profética. A questão é que a fé é um dos mistérios mais poderosos que existe. É verdade, não é? A fé, repete comigo, fé é um ministério. Por que ele é um ministério? Quando você tem um ministério apostólico, você tem que ter tudo. Você tem que ter fundamento, você tem que ter unção, você tem que ter poder, você tem que ter dons, ok? A fé é a mesma coisa, ela é um ministério. Fala, o ministério da fé. Ok, cada dimensão, cada ministérios que nós temos, os 5 ministérios, ministério da fé, ministério da oração, há um rio, há um universo, vou colocar dessa forma para você poder entender, infinito. Infinito. Não tem fim. Sempre o Senhor vai renovar uma proporção ainda maior e mais gloriosa daquele mesmo assunto que você já conhece. Porque não é o conhecer, não é o saber o que você sabe, o que você conhece. É entrar em lugares onde aquela glória, onde glórias maiores vão ser apresentadas daquela mesma dimensão, daquele mesmo assunto. Então, eu tenho conhecido o ministério da fé e certas coisas do reino profético que eu nunca conheci em toda a minha vida. Nunca conheci. Chega um ponto que você entra em coisas que fala assim, meu Deus, é possível isso? E olha que nós vivemos no sobrenatural há muitos anos. Entende? Ok? A linha do sobrenatural, ela tem um tempo que você cruza uma dimensão dela. Você aprende a entrar e acessar. Fala, eu preciso aprender pela fé, acessar a dimensão profética. Fala, a dimensão do sobrenatural. Ok. Isso você já entende? Okay. Mas aí tem uma questão. E quando o sobrenatural, ele que invade a sua linha do natural. Aí que você começa a ver que Deus não só é poderoso, mas que também que Ele faz maravilhas, prodígio, Ele é prodigioso. Então existe a linha que você luta para acessar, mas chega um tempo que o reino dos céus que começa a cruzar a sua linha natural. Então tem momento que você aprende a se envolver com o sobrenatural. Oração em línguas, oração, profético, revelação, a voz de Deus, são tudo dimensões do sobrenatural. A fé é uma dimensão do sobrenatural predominante. É um dos domínios mais gloriosos, mais forte e primário e que sustenta todo o evangelho. E que todo o funcionamento do reino celestial depende da fé. Então você entende que você não pode tratar a fé como meramente aquilo que você sente. Fé tem que ser tratada daquilo que você aprendeu a operar. Não é aquilo que você simplesmente fala. Não é aquilo que simplesmente sente. Mas aquilo que você domina. Que você domina. A fé é um ministério que Deus se revela. O ministério da fé. E uma vez que você começa a entender, e o teu entendimento começa a se abrir sobre esse assunto, começa a nascer em você a revelação sobre o ministério da fé. Você transcende das dimensões da fé que você carrega. Você pode ir muito mais profundo em cada rio que Deus te dá, cada ministério que Deus te dá, cada fase da sua vida que você está aqui agora, é só um passo bem elementar, um passo maior que você vai dar. Nós não sabemos aonde você está na fé agora.
Eu não sei se você está com água no tornozelo, água no joelho, água na cintura, você já entrou. Existem códigos proféticos que você vai aprender e Deus te dá isso só com o tempo. Você lê, lê a Bíblia, lê, tu sabe o que está escrito. Mas tem uma hora que Ele te chama para entender o que está escrito. Ok? É diferente. Aí a coisa muda de figura. Então quando Ezequiel ele é chamado para entrar no rio, ele chega no ponto onde chegou algo na sua cintura que não tinha mais como atravessar, só nadando. Que existia uma dimensão que era fechada, que ele não podia entrar. Mas hoje nós podemos entrar no rio. Por completo. O que eles viviam chamado a sombra do Onipotente, hoje é a luz do Todo-Poderoso para nós. Eles tinham uma proteção da sombra do Todo-Poderoso. Porque o Antigo Testamento era sombra, nós estamos na luz. Então você tem a luz do Todo-Poderoso sobre você. Você habita na luz, porque Deus está na luz. E Paulo diz para Timóteo, Deus habita na luz inacessível. Você está habitando na luz inacessível. Vai abrir para você, você vai abrir, vai acontecer um milagre. Eu sei que vai acontecer um milagre para todos vocês. Porque a última trombeta está chegando. E Deus promete que nos últimos dias Ele vai derramar do Espírito de uma forma tão grande. Tão gloriosa. Tão linda. Ele vai pegar desde as criancinhas, o céu, vai pegar os velhinhos para dançar no poder. Vai pegar todo mundo. Esse é o verdadeiro reino. Nós estamos aguardando uma invasão do reino na terra. Eu estou com grande expectativa por isso. Então, eu falei um negócio, acho que você não entendeu muito bem, deixa eu tentar te explicar. Eu passei anos da minha vida aprendendo a acessar o profético. Aprendendo o reino, acessando o reino. Ok. Amém? Isso é muito bom. A gente alcançou. Mas chega um tempo que o reino, ele vem. Porque em Mateus capítulo 6, qual é a nossa grande missão? Fazer que as nossas orações ela entre no ponto máximo e supremo do seu propósito, trazer o reino para a terra. Então, a sua grande convocação é trazer o reino para a terra. E você tem que se esforçar por isso. Não, dentro do meu negócio, o anjo vai ter que estar aqui dentro. Você tem que entender que toda resistência que você se sente naquele dia, há uma resistência. Algo está me resistindo. Algo está resistindo ao meu negócio aqui hoje, está uma coisa estranha. Não tenha como normal. Tudo é espiritual. Tudo. Escuta essa. Lá mais jovenzinho, anos atrás, eu contei algumas coisas para você, uma experiência que eu tive passado de 6 meses, lá atrás, com uma pequena empresa, né? Aí um dia, meu pessoal lá abriu a loja, aquele dia inteiro não tem cliente, um ou outro. Eu fiquei assim, tem alguma coisa errada. Eu dormi a madrugada dentro da loja. Então, hora de madrugada, dormindo na loja, eu vejo um ser, estava escondido, forte, chamado homem forte. Uma potestade. Falei, você, aí veio em cima de mim, peguei aquele espírito, amarrei aquele espírito para fora. No dia seguinte, não tinha lugar para colocar a pessoa dentro da loja. Lutou assim, fervilhou assim. Todos os horários, fervilhava. Mas eu peguei o bicho de madrugada. Ele veio entrar num lugar errado. Mas o problema é que se sua fé não opera no sobrenatural, parte da operação do que Deus deu e o poder glorioso que está dentro dela não se manifesta. Não se manifesta. Você para operar em grandes milagres na terra, você tem que ter fé. Fé. A maior substância, a maior glória, a maior bênção que Ele deixou para vocês foi a fé dele. Jesus te deu a fé. Ele te deu o espírito da fé. Ruaste da imuná. O livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Criei, por isso falei, pelo mesmo espírito de fé, Ele nos deu um espírito de fé. Coloca para mim. Criei, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Então, falamos o que nós cremos, profetizamos o que nós cremos, pensamos naquilo que nós cremos. Amém, amém? Beleza, esse é um nível da fé. Falar o que você crê, falar o que eu creio, é um nível da fé.
Tudo em você pode entrar numa unidade perfeita com Deus, com o Espírito Santo. Tudo em você pode entrar numa unidade perfeita com o Espírito Santo. Você tem sabedoria, ele tem muito mais para te dar. Ele une com você o espírito de sabedoria. Tu tem fé? Ele tem muito mais para te dar. Ele tem todo o governo dela na mão dele. Mas você precisa entender que se tornar participante do Espírito Santo significa que eu não só opero com os dons dele, mas eu tenho uma participação dele junto comigo, nos próprios dons dele. Calma. Eu sei que talvez você entende, muita coisa você não entende. Mas você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender. Porque quando eu comecei a operar nos dons do Espírito Santo foi uma coisa. Mas quando o Espírito Santo começou a operar através de mim, aí a coisa mudou. Então você tem que entender que tem coisas que você faz. E não seja ignorante. Tem coisas que dependem de você e não dele. Amém, amém. Mas há uma palavra do livro de Hebreus capítulo 6 que nós podemos nos tornar o quê? Participantes do Espírito Santo. Então os apóstolos, quando falaram do testemunho de Jesus Cristo, falaram assim, nós e também o Espírito Santo testemunha. Nós somos testemunha e o Espírito Santo. Os apóstolos, no livro de Atos capítulo 16, deram a primeira doutrina dos gentios e falou, e pareceu bem ao Espírito Santo a doutrina dos apóstolos e dos presbíteros. O Espírito Santo não interferiu naquilo. Eles decidiram. E o Espírito Santo falou assim, pô, legal. Gostei que vocês decidiram. Nem tudo o Espírito Santo vai decidir por você. Porque você tem a imagem de Elohim e a semelhança do teu Deus. Você tem a capacidade de acessar as profundezas de Deus e extrair conhecimentos gloriosos. E o Espírito Santo fala assim, é isso aí que eu te dei, é isso que eu quero de você. Ah, mas tudo eu vou perguntar para ele. Nem tudo. Tem coisa que ele já te ensinou o caminho. Ele já te deu uma habilidade espiritual de você discernir as coisas. Discernir. Tem coisas que você discerne. Tem coisas que você tem que operar e fazer conforme ele já te ensinou. Ele não vai ficar te falando 10 vezes a mesma coisa. A não ser se você é um bebezinho. Mas uma vez que você desenvolveu, cresceu, criou habilidade, governo está na tua mão, muita responsabilidade na tua mão, ele espera que você age com toda a sabedoria que ele já te entregou. É a mesma coisa. Teu papai não te ensinou você a trabalhar desde cedinho, cresceu? Não fica indo lendo à toa. É o momento certo. E uma vez que você se torna maduro e competente a responder e corresponder à vida conforme ele falaria para você, significa que ele confia em você. Agora você pode avançar muito mais na tua vida. Tem pessoas que o Espírito de Deus não pode ausentar nem um segundinho. Que não pode passar nem guerra. Estão chorando e gritando. Porque não amadureceram na fé. Não atingiram estatura de fé, de conhecimento, sabedoria. Nós temos que atingir uma estatura a qual Deus possa confiar em você, governo, riquezas, poder, domínio, promessas. Amém, amém? Então ele te faz andar pelo caminho da fé, que é o caminho do Espírito. O caminho do Espírito é o mesmo caminho da fé. Amém, amém? Porque para mim não existe verdadeira fé e uma fé que te leva realmente ao cumprimento das promessas, uma fé que te evolua, uma fé que te faz você estar aonde Deus queira que você está, se não for pelo Espírito Santo. Amém, amém? Mas eu falei algo, quero que você preste bastante atenção. Você pode unir a sua fé com a fé de Deus. Ele te acrescenta a fé. Tem um momento que os discípulos falaram, mestre, nos acrescenta a fé, mestre. Nos dá mais da sua fé, nos acrescenta. Me dá o que tu tem para mim. Me dá essa fé que você tem. Vocês estão me entendendo? Ele te dá uma medida, mas ele espera que você conquiste novas medidas de fé. Glória a Jesus. Então vamos entrar, fala, o ministério da fé. Então, se é um ministério da fé, nós temos que entender como operar nesse ministério tão glorioso. Amém, amém? É igual o ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal tem suas múltiplas operações, as suas funções. O sacerdote, ele intercede. O sacerdote sacrifica, ele santifica. O sacerdote tem um ministério de ensino, ele tem que ensinar, instruir. Ele tem que ser conselheiro, servo. Tem várias funções do ministério sacerdotal. A fé, o ministério da fé, tem as suas múltiplas funções para operar na sua vida. Amém, amém? Tem área que você pode ser muito forte na fé, mas tem área que você talvez pode mancar na fé.
E o nosso propósito aqui é fazer que as áreas que você estava mancando na fé hoje, você saia saltando no Espírito aqui. Eu estou falando sério com você. Estou falando sério. Tem áreas que talvez você não tenha uma porção de fé em você. E você não desenvolve. Você não prospera naquela área. Você não rompe naquela área. Tem gente que tem fé para a área das finanças. Prospera, tem princípio, opera com fé nas finanças. E eles crescem. Amém, amém. Mas eles não têm fé para o sobrenatural, não têm fé para os dons do Espírito, não têm fé para outro ministério, não têm fé para outras coisas. E apanha de outro lado. Ganha de um lado, mas padece de outro lado. Fala, precisamos ser completos. Então fala para o seu irmão, complete a sua carreira. Complete a sua fé. Para uma batalha pela frente. Então, o que eu quero dizer para vocês. Estou tentando chegar lá. Vamos começar a iniciar. Vamos iniciar. O escudo da fé. Então, é um ministério que tem arma. Então, qual é a arma do ministério da fé? Fala, escudo. Essa é a arma do ministério da fé. O ministério do Espírito Santo é a espada do Espírito. O ministério da justiça é coraça. O ministério da verdade, cinturão. O ministério do evangelho, calçado. São ministérios. Por que são ministérios? Por que o ministério? O que é ministério? Vou te fazer uma forma minha. Vou te trazer um pensamento. Nós estamos falando de uma múltipla operações. Sabedoria, graça, conhecimento, poder, reino, glórias, riquezas, dentro de uma dimensão específica. Então, o ministério, ele tem as suas riquezas, tem as suas glórias, tem o seu poder, tem o seu sofrimento, tem as suas conquistas, tem os seus dons. O ministério apostólico é diferente do ministério pastoral. O apostólico tem o seu profético específico. O pastoral tem o seu profético específico. Cada ministério tem o seu próprio profético, uma natureza profética. Ou seja, o pastor consegue olhar algo em uma ovelhinha de uma forma que o evangelista não consegue. Mas o evangelista consegue olhar numa pessoa uma coisa que o pastor não consegue. Porque a dimensão que eles estão buscando em fé, estão operando é diferente. O profético, a forma que Deus fala com eles é dentro de linhas específicas. Então, se você vem aqui dentro, eu estou operando a unção do profeta hoje, você está conectado comigo em fé, a sua fé fica conectada à dimensão profética. Você fica mais aguçado. Cara, aquele cara me tocou, despertou um negócio, eu fiquei diferente. Alguma coisa ficou me puxando para um reino. A revelação muda, não muda? Fica atualizado, você fica diferente daquilo que você operava. Amém, amém? Bom, ok. Então vamos começar. Então é necessário nós trabalharmos para restaurar o escudo da fé, não só de uma pessoa, mas da igreja do Cordeiro na terra. A igreja precisa levantar o escudo da fé. Existe aquela fé coletiva que todos nós deveríamos ter o mesmo espírito de fé, mas nem todos têm. Eu já ensinei para vocês sobre a substância da fé. Eu já ensinei para vocês sobre o espírito da fé. Eu já ensinei para vocês sobre as espécies de fé. Só para você entender como é profundo. Você gostaria que eu te desse um breve resumo de 10 minutos sobre isso? Sim ou não? Sim ou não? Sério mesmo? Então abre aí, 2 Coríntios, capítulo 3. Deixa eu pular para Coríntios aqui. Não tem nem corintianos aí não. 3:12. Quem achou fala glória a Deus. Quem não achou fala miserispera. Achou? Miserispera, pronto. Sendo assim, visto que temos esta qualidade de fé, expressamos muita confiança. Ali é toitos. Qualidade, em grego toitos. Espécie. Você pode ter cachorro, mas cada cachorro tem sua espécie, sua raça, sua espécie. Sim ou não? Você pode ter fé, mas não quer dizer que todo mundo aqui tem a mesma espécie de fé.
significa que quando você tem uma espécie de fé específica, o seu espírito, a sua natureza, opera de acordo com a espécie da fé que você herdou. Existe fé pastoral, existe fé profética. Existe fé para milagres. É fé. Fé, fé, fé. Você precisa sair daqui hoje muito bem alimentado e muito bem edificado. Meu desejo por você é que você seja muito alimentado aqui dentro hoje. Você vai apagar os dados inflamados malignos. Espécies. Segundo ponto, eu estou falando um resumo aqui agora, isso aqui eu não preciso me prender muito aqui dentro. Mas você pode ter uma espécie de fé, você pode herdar uma espécie de fé diferente daquela que você já tinha. Porque fé é um ministério. E o ministério ele é composto de múltiplos mistérios, riquezas, glórias, dons. E porque fé é um ministério, ela tem o dom da fé. No livro de 1 Coríntios capítulo 12, nós temos o dom da fé. Mas no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós temos o quê? Versículo 20. Temos o fruto da fé. Fala, fruto da fé. Versículo 22, desculpe. Ok. Coloca a versão Almeida, vai ficar mais bonitinho. Mas vou ver fidelidade à fé, que é caráter. Versão Almeida. Trocou? Vê a sociedade bíblica, isso aí tá estranho. Fidelidade ali é fé, tá? Quem tá fé na sua Bíblia aí? Gálatas 5, 22. Troca rapidinho, filhos. Aí, pronto. Achou. Ah lá, a fé. Agora coloca assim. Isso, ACF. Pronto. Bondade e fé. Um dos 9 frutos do Espírito, um deles é fé. Porque a fé, ela opera ali no seu caráter. Faz parte das virtudes que acompanham as suas ações, seus pensamentos, a natureza do seu caráter. Fé. Ela se arraiza no seu caráter, por isso que ela é fruto. Ok? Fé é um dom. Fé é uma armadura, escudo. Fé é uma substância líquida. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ali, ó, firme fundamento ali, ó. Fundamento. Essa foi a palavra mais racional que os intérpretes puderam colocar. Porque literalmente aquela palavra ali é substância. Deixa eu puxar para você. Quem está comigo fala amém. Amém. Fala substância da fé. E eu vou falar uma coisa interessante. Eu lembro que o dia que eu estava orando, o Senhor me deu claramente, me visitou. E conversou, ele estava me dando na época de uma sessão de mensagem de fé. Ele falou comigo claramente, a substância da fé. Você herda. Olha lá, qual versão isso aí? Ah, legal aí. A King James 1611, defendeu a verdade ali, ó. Olha lá, substância. Ela é a substância da existência de todas as coisas. Então quer dizer que quando Deus falou, veio uma substância. E tudo veio através dessa substância. Há uma substância na palavra. Que ela se manifesta como um óleo que vem sobre você. Ela está dentro da unção. Já recebi isso, não foi uma vez, várias vezes. A substância da fé. E de repente você está orando por algo. Você ainda não alcançou a fé para manifestar aquilo na tua vida. Mas você continua persistindo naquela oração. Aí de repente você é ungido. Aí Deus te visita, você tem uma visitação de Deus. A tua oração é respondida e vem um líquido do céu. Perceba a tua não, meu querido, mas é assim. Tu fica cheio daquela fé e as coisas começam a acontecer. Então, às vezes você não está querendo conquistar mais com Deus, você tem uma intimidade com Deus, você tem comunhão com Deus, mas porque Deus, rapaz, que a coisa está acontecendo? Porque você está provocando, você está gerando a substância primeiro. Você está gerando a substância nele.
através do seu sacrifício aqui, da sua oração. Você começa a demandar aqui e o céu começa a fabricar lá para você. Suas lágrimas faz parte da composição da substância da sua fé. Seu suor, sua força. Você não sabe disso, mas vou te ensinar. No reino do Espírito é assim. Até o seu suor, todo o seu sacrifício, suas lágrimas. Suas orações são colocadas numa taça e está na mão do anjo no céu. Tá, livro de Apocalipse, capítulo 5, querido. O anjo vai diante do trono. Capítulo 8. E pega uma taça cheia das orações dos santos. Suas orações viram líquido. Suas orações com líquida no céu, como substância. Está guardada com Deus. Uma hora o anjo vai encher a taça das suas orações. É o que você faz, é o que você provoca. Você tem que entender que há coisas no céu que é gerada na terra. A testemunho para ser gerado no céu começa aqui. Para Deus tomar certas ações no céu, um testemunho começa a ser gerado aqui. Há coisas no céu que são geradas na terra. Não creio, religioso, cuidado. O sangue? Tinha sangue no céu? Não, o sangue foi criado na terra. E Jesus levou o sangue dele para o céu. Igual o céu, assim, sangue. Tem muitas coisas que é gerada aqui na terra que vai para o céu. Seu suor, suas lágrimas. Ele diz que ele colhe as suas lágrimas. Lágrimas é poder, meu querido. Suor. Se tem uma coisa que eu vou te falar para você que provoca o reino do Espírito, que provoca os céus, é quando você se quebranta. Quando você atinge o seu ponto de quebrantamento em uma situação na tua vida, as lágrimas começam a vir. Lágrimas. Por isso que você tem que gemer no Espírito. Gememos, choramos. Porque nós estamos quê? Gerando. Então, os que estão andando tristes chorando voltarão com alegria colhendo. Então você semeia com lágrima e colhe com quê? Com alegria. Então lágrima no reino é semente, querido. Se você não está chorando para Deus, você está perdendo a batalha. Tem coisa que está dando a tua vida porque tu está duro demais. Todo mundo tem um ponto de quebrantamento. Quando você perde o quebrantamento, perde lágrimas. Lágrimas é algo precioso diante de Deus, meu querido. H deixou Ismael, se afastou no tiro de flecha. Ela ia matar a criança. A criança estava morrendo com sede. Ela não aguentaria ver ele morrendo de sede. Ela tinha intenção de dar uma flechada nele. Mas a criança chorou. Chorou que o anjo desceu da aliança. H! O choro da criança chegou ao Altíssimo, chegou no céu. Eu vim aqui socorrer. Eu desci aqui para socorrer. Eu desci aqui para resolver o problema. Ana. Passou anos e anos, mas um dia ela chorou. E profundamente. Então existe uma dimensão de fé que ativou em Ana. Quando a lágrima desceu nela. Ativou algo dentro dela. Ela chorou profundamente. E quando ela entrou nesse quebrantamento profundo, foi quando o Senhor atendeu ela. Ela recebeu o milagre de gerar Samuel. Olha na Bíblia. Quando os homens choraram, o que Deus fez no céu? E Jesus chorou e Lázaro ressuscitou. Lázaro ressuscitou. Ele chorou. Ele chorou por você na cruz. Seu suor tem um valor muito grande. Mas as pessoas hoje não derramam uma gota do seu suor para buscar a face de Deus, para se sacrificar por Deus. Elas não têm cheiro de fé. Eu passei anos da minha vida derramando meu suor na oração, nas batalhas, nos montes, subindo, descendo, sacrificando para estar na casa de Deus. Andava quilômetros a pé para ir para a igreja. Suor. Seu suor tem um cheiro precioso para Deus. A tua fé tem um cheiro, e o cheiro dela é o seu sacrifício. A tua fé tem um valor, e o valor dela é o seu quebrantamento.
Quando perdemos quebrantamento, perdemos a capacidade de nos transformar, de nos renovar, de avançar, de conquistar. Tudo que eu peço a Deus, Senhor, me dê quebrantamento. Não retiro o quebrantamento que o Senhor me deu. Porque se perder meu quebrantamento, eu perco a capacidade de continuar me transformando na tua presença. Porque ele diz, aquele que habita no alto e sublime trono entre os seus querubins, mas também habito com aquele que é contrito e quebrantado de coração. Aquele que é humilde. Cuidado que o seu sofrimento que você passou pode se tornar uma fortaleza que impeça você de ser quebrantado. Tem pessoas que chorou por causa do sofrimento, mas o sofrimento não foi vencido. Acabou se tornando nela uma fortaleza que aprisionou ela. Perderam o sentido, perderam o ânimo, começaram a perder a fé. E quando uma pessoa começa a perder a sua fé, ela para de acreditar em coisas que antes era fácil dela acreditar, mas agora custa ela voltar a acreditar de novo. Quando você está perdendo a sua fé, você perde a capacidade de crer como criança, de simplesmente crer conforme elas são te contadas, de simplesmente crer conforme Deus te falou. Mas quando você perde a fé, você está perdendo a batalha. Quando a pessoa se perde a fé, aquilo que antes sacrificar para ela era fácil, agora se torna difícil. Até para chegar uma hora antes do culto, para orar, era fácil. Agora não consegue mais. Porque está perdendo a fé. E a sua fé não pode perder a inocência. Porque fé é um ministério. E ela depende de inocência. Ela depende de pureza. Ela depende de santidade. Ela depende da verdade operando com ela. Ela depende da unção com ela. Ela depende dos dons com ela. Ela é um ministério. E quando nós estamos perdendo a batalha da fé, começamos a retroceder nos pecados que antes você vencia, você começa a perder de novo para eles. É verdade. Quando você começa a perder a pureza da fé, você começa a voltar a ser refém de coisas que você já tinha vencido antes com mais facilidade. Você perde a capacidade de orar, de gemer, de chorar, de se quebrantar. Porque perdemos o quê? A inocência, a pureza da fé. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo. Fé é um ministério glorioso. Há uma dimensão do poder de Deus que só manifesta quando há operação de fé. Há uma dimensão de milagres que só vem por intermédio da fé. Não por intermédio do dom que eu carrego, mas pela fé. Pela fé. Há um nível de santidade que só vem, não vem por causa da unção, não vem por causa do poder, por causa do anjo que tocou, mas pela fé que você está usando. A fé que você está operando. Alguém está comigo aqui? Está comigo aqui? Dá glória. Orar em línguas? Tem que ter fé. Mas você pode orar em línguas sem fé. Tem pessoas que oram em línguas, mas não tem mais ânimo. Fala por falar. A oração em línguas deve ser acompanhada de fé, de intenção, consciência. Você tem que estar presente no que você está fazendo. Eu prefiro orar 10 minutos, muito bem orado, consciente, fortemente em línguas, do que passar 2 horas e ficar mimando aí na língua. Não. Ficar gaguejando na língua. Porque às vezes, ora, falam em línguas, mas eles não estão operando em fé nisso. Não está tendo fé. Não estão tendo sacrifício ali dentro. Estão deixando mecânica. Um dia eu encontrei um homem, preguei em Brasília, era bem jovenzinho, falou assim para mim assim, eu acompanhava um homem muito conhecido no Brasil, falava de oração em línguas, e falava assim, eu peguei uma doutrina que eu podia orar o dia inteiro, eu podia andar, eu corria falando em línguas, mas eu fui passando os anos e vi que nada na minha vida mudou. Aí chega aqui e você me confronta. Falei, não é possível que esse homem está falando a verdade, esse menino está me ensinando. Eu era um menino, tinha 23 anos de idade. Já era um pastor vivido de igreja. Falou, não, é isso, Senhor. Aí comecei a confrontar, falar a palavra, Deus pegou ele.
Eu falava, o que adianta você ficar correndo, falando de inteiro em línguas, mas você não tem mais sacrifício, você não tem mais coração para Deus. Oração, língua sem coração é vago, é vazio. Você não vai para lugar nenhum. Não consegue atingir um ponto de edificação sua oração em línguas. Não atinge. Não chega lá no lugar profundo que tem que chegar. As línguas, elas têm suas profundidades, suas profundezas, suas alturas, as suas ascensões. Você tem que começar a falar em línguas, você se edifica, mas você fala em línguas para se acender no reino, para se elevar no reino. Você usa línguas para acessar as profundezas dos mistérios de Deus. Mas tem que ter fé. E o coração, se não estiver ali, a fé não está ali. Porque a fé, ela mora, ela tem uma morada. A casa dela é o seu coração, não é sua razão. A razão é só o quintal da fé. A casa, a morada dela é o coração. Romanos 10:17, se você crer com teu coração. Fala, crer com o coração. Romanos 10, esqueci 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Avança. Não, deixa. Muito texto para ler. Vocês estão me ouvindo ou não? Fala, a fé mora no meu coração. Fala, o quintal dela é minha razão. Às vezes ela vai lá na razão. De vez em quando ela vai lá para limpar e colocar em ordem o quintal. Mas ela mora no coração seu. A sala de estar dela é o seu coração. Eu tenho mistérios para falar para você, mas eu acho que você está cansado, está com sono. Você viu quantas coisas eu já falei para você? Já posso acabar a mensagem e ir embora. Tem que ter fome. Fé para funcionar tem que ter fome. Fala, fé é um dos maiores mistérios do reino. Cara, tu pega cara que vence gigante, vence que lá, faz tantas coisas, cresceu tanta coisa, mas chega um ponto na vida que não consegue mais ser transformado. Porque largou a fé. Alcançou tantas coisas grandiosas, mas perdeu a fé. Você não pode perder a fé. Judas capítulo 1, versículo 3. Fala, só uma maneira para mim não perder minha fé. Abre aí Judas 1:3. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa de vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar a batalhar dedicadamente pela fé que foi confiada aos santos uma vez por todas. Fala, a batalha da fé. Só tem uma maneira de você não perder fé, é batalhando, guerreando, lutando. E Paulo convida Timóteo para batalhar pela fé. 1 Timóteo capítulo 6. 2 Timóteo capítulo 6. Deixa eu abrir aqui o versículo certinho. Quem está comigo fala glória. 1 Timóteo 6,12. Combate a boa batalha da fé. Combate, olha lá. A boa batalha da fé. Então quer dizer que evangelho não é para amador não, querido. Evangelho é para quem quer lutar. Evangelho, coroa da vida, é para quem está batalhando pela fé, meu querido. Não tem coroa da vida quem não batalha pela fé. É isso que Paulo fala, batalhei, guardei a minha fé, guardei, encerrei minha carreira, guardei minha fé. Estou preparado para a coroa da vida eterna. Coroa da vida não é para quem está murmurando. Coroa da vida não é para quem está murmurando na batalha. Nós não somos daqueles que retrocedem. Abre para mim Hebreus capítulo 10, versículo 37. Você vai ver se é a batalha hoje. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não avança. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Eu falei, tu pode ter plantado semente, tu pode ter feito tanta coisa na vida, tu pode ter orado, feito prodígio. Mas se você retroceder, quem padece, quem perde é você. Fala assim pro seu irmão, não deixe o diabo roubar teu direito. Daquilo que você conquistou. Daquilo que você plantou. Sua caminhada de 5, 10 anos não pode perder o valor agora.
Não descarte aquilo que você trabalhou e lutou lá atrás. O problema é como você está hoje. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Você não pode retroceder naquilo que Deus iniciou na tua vida lá atrás. Você não pode retroceder no chamado que Ele te deu. Você não pode retroceder. A fé te coloca em movimento. Fala, a fé me coloca em movimento. Quando você perde a fé, você começa a retroceder. A falta de fé, a perda da fé, ela faz você retroceder no movimento de Deus na tua vida. Quando Deus falou com Abraão, ele se moveu, Gênesis 12, ele se moveu de onde ele estava. Pela fé, ele entrou no movimento de Deus. Quando Deus ele fala com você, você tem que se mover. Quando você recebeu uma palavra na terça profética que foi glorioso, meu irmão, o que foi terça-feira aqui dentro desse lugar? Eu estou até agora aquele fogo da terça-feira, meu Deus do céu. Mas se você não se mover na fé, nada acontece. Tu pode dar glória, tu pode pular da cambalhota, rodar, dar um salto mortal, 3 para trás, 2 para frente, e você vai para casa gritando, mas se você não tiver um movimento de fé, nada vai acontecer. Alguma coisa você tem que fazer com aquilo que você ouviu. Nem se você tem que abrir um voto com Deus, um propósito de oração em cima daquilo, mas você tem que continuar aquela fé. A fé foi dada. Onde a fé foi dada? Uma palavra veio na terça-feira, profética, específica, cirúrgica. Foi tremendo. Ou seja, a fé veio naquela palavra para você. Ela veio procurar uma habitação para sentar em alguém, para provocar o milagre do que ela falou para vocês. Mas ela precisa que você se movimente. Vocês precisam se movimentar, aleluia. Fala, eu preciso estar em movimento. Seu espírito precisa estar em movimento com a fé. Você não pode sair da oração, você não pode sair do jejum, você não pode sair de declarar a palavra. Você tem que estar projetando, tem que estar visualizando, orando, buscando. Você não pode parar. Nós não somos do que retrocedem, mas avançamos na fé. Fala, avançamos na fé. Avançamos na fé. E calavarete raia dela se bedequiteria. Canendo samadaraga doia de calido rodocodiri mirihaya. Avança um versículo agora. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvo seguem avante. Ah, mas não aconteceu no meu tempo, no teu tempo. Continue avançando, segue avante. Você não pode parar. O diabo ele sempre vai usar os dados inflamados para roubar você a sua fé, para derrubar a sua fé. E um deles é, escuta isso aqui. Eu vou falar de o que Deus me usa aqui para falar o que for necessário. Frustração. Você se frustra com você. Tem expectativa que nós perdemos, esperança que deixamos de lado. Não é porque alguém nos causou, porque nós nos ferimos sozinhos. Uma das piores frustrações de ser solucionada não é aquela que você teve com o pastor da igreja, nem com o seu romance do passado, nem com o teu marido. Não. É aquela que você se frustrou, sozinho. É quando você errou, você falhou. Você tem que aprender a superar isso. Você tem que acreditar que... Escute uma coisa. Fé sem amor e sem esperança, ela está sem braço e sem perna. Fé não anda, fé não conquista sem amor e sem esperança. Você pode se ferir sozinho, mas se você não crer no amor de Deus, se ela não operar em amor, você não ressuscita, você não levanta na fé de novo. Você depende de fé para viver, porque o justo viverá pela fé. E tem outra coisa que eu deixo em parênteses aqui. Não existe verdadeiro justo se não tiver fé. Não existe verdadeira fé se você não for um justo. Justo vive pela fé. E a fé vive no justo. Fé depende de amor e depende de esperança. Quer dizer, eu tenho fé, eu não tenho esperança. Perder minha esperança, meu chamado. Perder a esperança que as coisas vão acontecer. Ela fica morta. Fica inoperante. Você precisa ver aonde você perdeu a esperança em alguma coisa da tua vida. É em alguma promessa? Nós temos que tomar cuidado, estou falando sério isso aqui.
Nós temos que andar em amor e em esperança, para que a nossa fé esteja trabalhando para engrandecer o nome de Deus, para elevar a nossa vida para a glória dele nessa terra. Tua fé tem que estar na dimensão da conquista. Tua fé tem que estar no amor e tem que estar na esperança. Porque se você não espera nele, não tem esperança nele, se você não tem o amor dele em você, ele não pode corresponder a você na terra. Ele não pode trabalhar além do que você mesmo permite. Ele te deu a fé para você trabalhar. Ele te deu a fé para você se movimentar. Te deu a fé para você avançar. Mas tem alguns momentos que tem algumas coisas que o diabo, seus dados inflamados, vem para nos roubar. Eu falei para você agora, qual foi? Frustração. Nos frustramos com o nosso tempo de espera. Se tem uma coisa, meu irmão, que é severa no reino, é o tempo de espera. Esperei com paciência no Senhor. Quanto, Deus? Até quando, Deus, clamarei e tu não me ouvirás? Abacuque 1. Até quando? Vou clamar, vou. Dia e noite me consumem as lágrimas. Estão me dizendo onde está o seu Deus. Ó minha alma, aquieta-te, pois eu ainda o louvarei. Aquieta-te, espera, porque eu ainda o louvarei. Esperança mantém fé, querido. Esperança ajuda você a suportar o tempo. Não deixe a sua esperança ser frustrada. Eu tenho uma frase que eu gravei desde meus 15 anos de idade, uma pregação que minha mãe fez na Assembleia de Deus. A tua espera não pode matar a tua esperança. Desde 15 anos de idade, eu estava lá ouvindo minha mãe pregar, entrou em mim a palavra. A tua espera não pode matar a tua esperança. E não podemos dizer que esperança trabalha sem fé, nem fé sem trabalho sem esperança. Os dois trabalham junto. Perna e braço, amor e esperança. Tem momento para que Deus levante sua fé, você vai ter que crer no amor dele. Você vai ter que entrar no amor dele. Você vai ter que aceitar o amor dele. Aí a tua fé te eleva de novo. Se nós não estamos operando em fé, não conseguimos levantar o escudo. Não conseguimos o quê? Continuar batalhando. Perdemos, caímos. Fé é para proteger o amor. Fé é para proteger a esperança na tua vida. Mas se por algum motivo você perdeu uma dessas duas virtudes, ou se você estiver impedido no reino porque foi ferido alguma coisa, você tem que ser curado hoje. Talvez a tua fé está enferma. Talvez você foi enfermado porque o teu coração está enfermo. A sua capacidade de fé foi firmada porque processos, lutas, dados inflamados, guerras que perdemos, batalhas que desistimos, batalhas que não pelejamos o suficiente. A vida é uma batalha. Deus está falando de batalha desde ontem, desde terça-feira. Nós estamos numa temporada de uma guerra, porque o 6º mês está chegando. Todo 6º mês é mês de transição. Você tem que ter café para isso, querido. Todo 6º mês, fala, todo 6º mês. Fala, vira o ciclo do ano. Todo 6º mês. No 6º mês, o arcanjo Gabriel visitou Maria, visitou Isabel, visitou Zacarias. No 6º mês do ano, o anjo veio trazer uma palavra na terra, uma mudança na terra, uma mudança de ciclo. Uma quebra de esterilidade, uma abertura de gestação. 6º mês está chegando. 6º mês está chegando. Vocês estão numa transição, meu filho. Transição. Transite. A vida é assim, mês a mês, semana a semana. Tem transformação que tu não precisa ficar esperando um ano. Se você for capaz de andar em fé, a batalhar pela fé, usar a tua fé, uma expressão maior da tua fé para Deus, eleva um sacrifício maior, acelera o teu testemunho diante dos céus, querido. Sacrifícios, demanda de fé, fala demanda de fé. Você tem que ter uma demanda grande de fé diante dele para a coisa começar a se movimentar na tua vida na terra. É necessário uma movimentação de vocês na terra. É necessário um propósito maior. É necessário um novo voto. É necessário um 40 dias de jejum de novo. É necessário você pegar fé e começar a aplicar. Senhor, 21 dias eu vou derrubar esse adversário na minha família, na minha empresa.
Daqui a 21 dias, Satanás, você vai cair. Não vai ficar mais de pé na minha cara, na minha vida, no meu casamento. Daqui a 21 dias, meu ministério, minha vida vai mudar. Daqui a 21 dias, eu vou romper. Fé. Fé não te deixa na inércia. Ela está te colocando em movimento. Movimento. Sai de um propósito entre outro, mas não pare mais. Não pare mais. Não pare mais. Sai de um jejum, entra para o outro. Mas Senhor, já fui no monte hoje. Vai de noite de novo. Tu peleja de dia, mas a vitória às vezes está à noite. Às vezes eu ia para o monte orar de manhã, de tarde. Senhor, já fui. Deus fala, vai de noite. Quando eu chegava de noite, ele estava me esperando lá em cima. A fé tem que estar te levando você a sacrifício, sacrifício, sacrifício. A fé faz você se auto-sacrificar para Ele. Não existe fé verdadeira se não tiver sacrifício. Abraão foi comprovado a fé dele pelo sacrifício dele. Me fala o quanto você crê em Deus, mas eu mostrarei o quanto tem fé nele pelo meu sacrifício. Falar é fácil, quero ver demonstrar. Fé tem que ter ação. Fé te move para uma ação. Cara, tu tem unção, tu já tem a palavra aqui dentro, tu já runge em língua, mas está faltando mais ação. Está faltando uma precisão, Senhor, é um propósito. Você tem que viver debaixo de propósito e propósitos. Você não pode parar. Você não pode parar até conquistar os reinos para Ele, até conquistar sua alma para Ele, até conquistar sua família para Ele, até conquistar as promessas para Ele, até você conquistar sua família, tua vida, tua carne, teus desejos para Ele. Eu não sei qual é a tua batalha na terra hoje, mas seu escudo da fé precisa hoje ser renovado. Porque os dados informados malignos é para quê? Para te trazer paralisação na tua vida. O diabo quer te parar, te interromper na terra. Só tem uma maneira. O dado inflamado só tem uma maneira de lutar contra ele: fé. Fé. Meu querido, tu não pode ter a unção de Sansão, mas se você tiver fé, você é mais forte que Sansão. Não posso ter a unção de Sansão, não posso ter a unção de Davi, mas Jesus disse: o menor do reino de Deus é maior do que João Batista, é maior do que qualquer dos antigos profetas. O menor no reino. Porque quando você está no reino, você tem a semente do reino, que é a fé. Você tem a fé pura do reino. Mas você não pode ser um operador de milagre, mas você ter fé, quando Ele quiser te usar, Ele vai te usar. Você não pode se impedir, porque você não tem um dom, ou um dom daquilo, você tem que ter a fé. A fé. A fé é a maior substância que nós precisamos. Jesus nos ensinou, pela fé, conquistar os reinos. Pela fé, a cura. Pela fé. Já viu alguma vez na Bíblia Jesus falando que você tem que ter dom de cura para curar os enfermos? Quando os discípulos uma vez chegaram para reclamar para Jesus: Jesus, tentamos expulsar aquele demônio, tentamos curar ele do espírito, ele está lunático, não conseguimos curar ele, não. Aí Jesus falou: o quê? É por causa da sua pequena fé. Você não precisa só de um dom para expulsar demônio. Você não precisa só de um dom para curar. Você não precisa de um dom para prosperar. Você precisa ter fé. Fé. Deus me trouxe aqui hoje e falou para mim hoje dentro de casa. Eu estava sentado com a minha bebezinha lá de tardezinha. Falei: Senhor, qual é a palavra? Fé. Fé. Vou pegar vocês hoje. Eita! Às vezes vocês querem unção, quer unção. Aí fica na unção, beberrando de unção e não faz nada. Falta fé. Fé. Toda vez que você estiver cansado, abatido e não conseguir orar, fala essa frase, tu vai ver que é um gatilho nativo em você. Pela fé, pela minha fé, eu vou orar. Uma vez eu falei isso, irmão, todo o povo da igreja do Rio de Janeiro falou: apóstolo, depois daquela palavra o negócio mudou tudo. Aí você está cheio da preguiça na madrugada. Mas, Jesus, você me entende, né? Aí antes que eu estava na inocência da fé, na fé pura,
trabalhava, estudava, ia para a igreja, chegava em casa, dormia tarde, levantava de madrugada, acordava cedo, orando, e não tinha cansaço, não tinha fraqueza, não tinha nada. Aí começa a perder a fé, começa a murmurar, começa a reclamar, começa a ficar fraco. Mas é verdade. É ficar fé. É verdade. Tu deixa de orar porque tu perde fé. Deixa de acreditar, perde contato. Perde a frequência do reino, é fé. Você tem que falar com você mesmo, é fé. É fé. Irmão, conhecer pessoas que não tem a unção que você tem, querido. Não tem os dons que você tem. Mas as velhinhas, meu filho, descalça, 73 anos, subindo 3 horas para subir a mata dos 7 Catiçais lá no Rio de Janeiro para orar lá em cima. Fé! Fé! Aí vão umas mulheres pobrezinha, com um bebezinho no colo, 2 criancinhas, e outra de barriguinha, subindo no monte. Quantas horas? Você vai lá para cima? Estou indo porque eu tenho um propósito com Deus, varão. Glória a Deus, é pela fé, Jesus. Obrigado, Deus. Aí, quando eu estiver lá, eu vou gravar esses vídeos, varão. Vou mandar para eles passar aqui no culto de domingo. Para ver se Deus move os paulistas. É verdade. Fé. Fé. Sabe o que é mais importante de tudo? Você tem que guardar a sua fé. Encerrar a carreira e guardar a fé. Porque o diabo quer roubar a sua fé. Se tem algo precioso que você carrega, é fé. O que o diabo odeia em você é a sua fé. Não é o seu dom de ser apóstolo, ser profeta. Não, o que ele odeia em mim é a minha fé. É porque com a fé, Hebreus 11 diz, conquistamos reinos. Com a fé eles apagaram o fogo, escaparam do fio da espada, fecharam a boca do leão. Pela fé eles trouxeram testemunho para a terra. Pela fé! Pela fé! Pela fé. Moisés se tornou libertador de Israel. Eu estou falando, eu sinto uma unção, uma glória. Irmão, há um mistério, há uma coisa. Eu sinto algo aqui, eu sinto daqui a pouco outra coisa ali. Eu falei, sei o que está acontecendo aqui hoje. É a frequência da fé. Nós precisamos vibrar junto em fé agora. Alguma coisa está acontecendo com você. O milagre já era para ter acontecido, o avanço já era para ter acontecido. Você já saiu do Egito lá na conferência do apóstolo. Eu estou tirando do deserto você agora. Amém, amém. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, vai passar mais um ano, o negócio vai acontecer. Mais um ano, não, fala não. Execute a fé. Pega o entendimento, irmãos. Ele espera que você desperte. Ele fala, desperta tu que dormes. E ele vai te esclarecer. Ele espera que você desperte a tua fé. Desperte a fé para uma conquista maior. Para de ficar chorando. Para de deixar os dados inflamados malignos do teu coração roubar a tua capacidade de avançar, de progredir, e o potencial que está dentro de você. O diabo tenta ferir você na fé, para roubar a tua fé. Tenta tirar, ferir a sua fé, tenta fazer você retroceder, que as coisas não aconteçam do jeito que você espera. Você faz um propósito, não aconteceu. Continua batendo até que se abra. Continua pedindo, peça, bata, grite, procure. Mas você vai encontrar pela fé. Não é hora de murmurar, não é hora de parar. Coisas maiores estão chegando na tua vida. Estou profetizando porque o povo de Deus é para andar de fé em fé. De fé em fé. De glória em glória. Revarei raia raia do cozeberigi derivada calada zabada caldozeberigi que na leva roda cada zoma da cadeia amarrada cadeia da areia rada cada caçoto cotequetequia. O Senhor vai te dar um movimento de fé esses dias. Ele vai te dar a ideia, ele vai te dar a graça, a revelação vai vir para você esses dias. A porta vai abrir para você esses dias de novo. Vai começar a acontecer de novo. Taclia, 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 marraga da caga da caga da cria. Raba, caraba, sobra de dia. Sabare de dia, sabare de dia. Oracataca, sopra, catacote, queria, tequega. E pela fé, eles gritaram, as muralhas de Jericó caiu. Pela fé, atravessaram o Jordão. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho. Pela fé! Pela fé! Senhor, renova a fé desse povo. O Espírito de fé está aqui hoje te renovando.
Receba a autoridade que a fé te dá. A fé te dá autoridade. A fé te dá autoridade. A fé te dá armas. A fé opera unção em você agora. Volte a crer, volte a tomar a tua fé. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Se está tocando em você agora, absorva mais a fé. Puxa a substância da fé. Pega o espírito da fé.